Jesus aqui ensina para nós que existe dois caminhos, um caminho largo, um caminho estreito, um caminho da morte, um caminho da vida. Provérbios 14:13, se você ler na sua Bíblia, você vai encontrar que há caminhos que ao homem parece direito, mas são caminhos que levam para a morte. Não se engane, meu querido ouvinte, leve uma vida mais responsável com a sua própria alma, porque a salvação é individual, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu não salvo a minha família, eu não salvo o meu próximo, mas cada um dará conta de si mesmo perante o Senhor. A partir hoje nessa terra, a única coisa que você vai levar na sua vida é as suas próprias obras que você praticou aqui na sua vida. Enquanto você está aqui na terra, você tem obras diante de Deus. Você está trilhando um desses dois caminhos. Ou você está trilhando o caminho de vida, que é andar conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, ou você está trilhando o caminho de morte. Cuidado, meu querido ouvinte. Como está a sua situação diante de Deus? Como está o seu caminho diante de Deus? Jesus aqui estava aconselhando os seus ouvintes que era necessário eles fazerem uma boa escolha na sua vida. Boas escolhas vão trazer bons resultados para a sua vida, mas más escolhas vão trazer maus resultados para a sua vida. E muitas pessoas são prejudicadas na sua vida por causa das suas más escolhas. Os dois caminhos aqui são duas escolhas, são duas decisões mais importantes na sua vida. A escolha é, ou você escolhe o caminho de Deus ou o caminho do mundo. A palavra de Deus vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O caminho de Deus é desprezar este mundo. O caminho de Deus é você se afastar das coisas deste mundo, das más companhias, das bebedeiras, das religiões, das coisas que distorcem a verdade, da sensualidade, da prostituição e das coisas que desagradam a Deus. A palavra de Deus vai dizer que não erreis, nem os devassos, nem os bêbados, nem os avarentos, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Então, meu querido ouvinte, o caminho estreito é o caminho que nos conduz à vida, é o caminho da palavra de Deus, é o caminho de Jesus Cristo. A única escolha que leva o homem a morar no céu, que leva ele à vida eterna, é ele aceitar a Jesus, é ele viver uma vida conforme a palavra de Deus, é ele andar em conformidade com a vontade de Deus, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Jesus, ele disse na sua palavra, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia, Jesus, Deus! ele requer de nós arrependimento. Jesus, ele requer de nós um novo comportamento, frutos dignos de arrependimento. Meu querido ouvinte, é necessário você aceitar Jesus. Aleluia, Deus! Para no céu. É necessário você entrar pela porta estreita, que é o caminho que leva para a vida. É necessário você andar em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meu querido ouvinte, não basta somente falar que crê, tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. A morte eterna é real. A Bíblia Sagrada vai dizer em Provérbios 15:24 que o caminho do sábio é para cima, para se desviar do inferno que é aqui embaixo. Aleluia, aqui embaixo Deus! É o inferno, meu querido ouvinte, o Hades, o lugar de tormento, aonde Deus ele sempre deseja que o homem seja livre de lá, mas nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa escolha. Deus ele não força ninguém. Se você não aceitar Jesus, se você não renunciar à sua vida por amor a esta palavra, você vai ser prejudicado. Você vai se prejudicar voluntariamente. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele é um Deus de oportunidades. Deus ele é um Deus de oportunidade, meu querido ouvinte. Deus ele dá oportunidade para todos aqui na terra, para que possa conhecer a sua palavra. A sua palavra se fez notória a todas as pessoas aqui na terra. Meu querido ouvinte,
A palavra de Deus, ela cruza o nosso caminho para nos dar uma oportunidade de nós conhecer a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela nos dá oportunidade para nós conhecer mais a Deus. Muitas pessoas querem conhecer tantas coisas nessa vida. Muitas pessoas querem conhecer famosos. Muitas pessoas querem conhecer tantas coisas nessa vida, mas a maioria não quer conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez, aquele que salva a nossa alma, aquele que nos liberta dos nossos pecados. A Bíblia Sagrada vai dizer que por essas coisas, pelas coisas do mundo, causa a ira de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Meu querido ouvinte, cuidado com a ira de Deus na sua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Deus, ele é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, há preparado armas mortais para ele. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, Deus tem preparado para eles as suas setas inflamadoras. Meu querido ouvinte, aleluia, Deus! É necessário nós se aproximar de Deus. É só Jesus Cristo que pode salvar a sua alma. É só Jesus Cristo que pode te libertar dos seus pecados. Se o homem ele não se arrepender dos seus pecados, ele não consegue entrar no céu. Ele vai ser condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está aí o problema. Quando você ama mais o mundo do que Deus, quando você ama mais o mundo, as coisas do mundo do que Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as bebidas alcoólicas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a prostituição, a avareza, as coisas deste mundo. Por isso que Jesus ele vai vir, ele veio como advogado, mas vai voltar como juiz para julgar os homens segundo a sua verdade. A palavra de Deus vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você, meu querido ouvinte, ouvir a palavra de Deus, mas não der crédito, amém, é a sua escolha. Se você não der crédito para esta palavra, para esta pregação, é a sua escolha. Porém, a cada momento que Deus ele dá a oportunidade através da palavra, você não é mais inocente. Um dia Deus usou alguém, e naquele dia, no dia da sua morte, ou no dia que Jesus voltar, você vai lembrar das pregações, você vai lembrar das oportunidades, você vai lembrar de cada pessoa que Deus usou aqui na terra, de cada servo, de cada serva que Deus usou aqui na terra, para te dar a oportunidade. Deus estava querendo te perdoar, mas você não queria se arrepender. Deus estava querendo salvar a sua alma, mas você estava rejeitando a salvação. Você estava rejeitando as coisas de Deus por causa das coisas deste mundo. As coisas deste mundo são passageiras, meu querido ouvinte. As coisas deste mundo são caminhos de morte. Tem caminhos que ao homem parece direito, mas são caminhos que levam para a morte. São caminhos que enganam o nosso coração. O nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Nós se iludimos muito fácil com as coisas deste mundo. Mas não se engane, meu querido ouvinte. Deus ele quer salvar a tua alma. Deus está preocupado com a sua salvação. Ainda que você não valorize a sua alma, Deus ainda valoriza a sua alma. Deus está importando com a sua alma, porque Ele sabe o destino de todo aquele que anda neste mundo. Todo aquele que anda em trevas, todo aquele que anda no pecado, todo aquele que pratica o pecado, ele está caminhando para o caminho da condenação. Aleluia, Deus! Ele está caminhando para um caminho de morte. O Hades é real, o Hades é o caminho eterno, a condenação é eterna. E Jesus quer livrar o homem dessa condenação, mas é necessário se arrepender. A atitude primordial que Deus requer de cada ser humano é o arrependimento dos seus pecados. Meu querido ouvinte, a palavra de Deus vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e nem os seus ouvidos tampados para não poder ouvir. Deus, ele sempre esteve no seu santo lugar,
mas é um homem que procura caminhos errados. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ele fez um homem reto, Deus criou um homem reto, mas o problema é que o homem procurou muitas invenções. O homem procurou muitas invenções, muitas vaidades, muitas coisas deste mundo. Jesus ele quer salvar a tua alma. Você não sabe se é o último ano de vida, você não sabe se é o último dia de vida, você não sabe qual é o quanto tempo de vida que você se encontra aqui nessa terra. Deus ele quer salvar a tua vida, Deus quer te livrar da condenação. O Hades é real, o inferno é real, e se você não se arrepender, se você não aproveitar as oportunidades que Deus está te dando aqui na terra, infelizmente, meu querido Deus, é triste dizer isso, mas você vai ser prejudicado a sua alma. A alma do ser humano é eterna. O corpo vai voltar para o sol, mas a alma do ser humano é eterna. A nossa alma é eterna. O corpo ele vira pó, assim como do pó veio, do pó vai tornar. Mas a alma ela continua viva. Meu querido ouvinte, não rejeite a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que menospreza a palavra de Deus, ele ama a morte. Aquele que menospreza a palavra de Deus, ele golpeia a sua própria alma, ele prejudica a sua própria alma. A sua alma tem valor para Deus. Deus ele quer a sua salvação. Deus não está preocupado em te dar bens materiais. Deus não está preocupado somente em curar a sua vida. Deus não está preocupado em só te dar livramento. Deus ele quer salvar a tua alma. A salvação é a maior prioridade. A salvação é mais importante do que o dinheiro. A salvação é mais importante do que os bens materiais. A salvação é mais importante do que a nossa própria família. Se a sua família não quer nada com Deus, a salvação é individual. É Deus. Se a sua família não quer nada com Deus, procure a salvação para a sua vida. Fala Deus. Se o seu amigo não quer nada com Deus, se afaste dele, porque é uma má amizade. Nós temos poucos amigos. O salmista Davi vai dizer no Salmo 12, se você ler lá no versículo 1, salva-nos, Senhor, porque são poucos os fiéis na face da terra. É só Deus, meu querido ouvinte, pela sua vida. É só Deus pela sua alma. Às vezes você acha que tem tantas pessoas à sua volta, mas é só Deus que está se preocupando com você. É só Deus que quer te libertar. É só Deus para abrir os seus olhos. Deus ele cruza o caminho do homem diariamente para livrar o homem da condenação. A condenação é real. Você crendo ou não crendo, seja qual tipo de religião, a condenação é real. Aleluia, Deus. O inferno é a verdade vista tarde demais. O homem, quando ele cai no inferno, naquela situação, ele vai ver a verdade vista tarde demais. Porque quando falaram da palavra de Deus, desprezaram. Quando falaram da palavra de Deus, a bebida era melhor, a prostituição era melhor, a má companhia era melhor. Quando ele despreza a palavra de Deus, porque as coisas deste mundo estão mais importantes na sua vida do que as coisas de Deus. Meu querido ouvinte, a Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 3 de Colossenses: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. As coisas que são de baixo são passageiras. As coisas que são de baixo são prejudicial. As coisas que são de baixo são corruptíveis. Mas as coisas de cima são eternas. As coisas de cima é o perdão. As coisas de cima é a salvação. As coisas de cima é a paz verdadeira. As coisas de cima é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer fazer morada na sua vida. O Espírito Santo ele quer tirar os maus pensamentos da sua mente. O Espírito Santo ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher dessa terra. Aleluia. Deus ele transformou a minha vida. O Espírito Santo transformou a minha vida. E também quer transformar a sua vida aqui nessa tarde. Mas é necessário você aceitar Jesus. O homem ele não
quer aceitar Jesus, ele não quer ter compromisso com Deus, porque as vaidades deste mundo tomou conta do seu coração. Mas nesta manhã, através desta palavra, Deus ele quer criar em você um coração puro e renovar em você um espírito reto na presença de Deus. Aleluia, Deus Deus. ele quer transformar o seu interior. Deus ele quer transformar a tua alma. Deus ele quer transformar os teus pensamentos através desta palavra. Não rejeite a voz do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada vai dizer: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Em Provérbios capítulo 29, versículo 1 vai dizer que aquele que muitas vezes é repreendido pelo Senhor e endurece o seu coração, virá cair de repente, sem que haja cura, sem que haja solução. Não haverá solução para aquele que rejeita a palavra de Deus. Não haverá solução para aquele que não quer nada com Deus. Mas nesta manhã, abra seu coração para a palavra de Deus, para que a solução da sua vida seja solucionada, para que a sua alma receba o refrigério para a sua alma, para que você receba o perdão de Deus. Não importa o que você praticou, não importa se você matou, não importa se você se embriagou, não importa se você se prostituiu, não importa o pecado que você praticou, a palavra de Deus vai dizer que ainda há solução enquanto a vida, ainda há esperança. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos como um carmesim, se tornarão brancos como a lã leve. Aleluia, Mas Deus. isso é necessário uma posição da sua parte. A iniciativa parte de você. Se você tomar uma atitude hoje, de levar um compromisso com Deus, de pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados, Deus ele vai te perdoar e vai transformar a tua alma, e você vai receber a salvação e o seu nome escrito no livro da vida. Meu querido ouvinte, quantas pessoas famosas têm seus nomes em autógrafos, quantas pessoas famosas têm tanto nome na mídia, mas não tem o seu nome no livro da vida. O que adianta? O que adianta ter fama? O que adianta ter sucesso, status e dinheiro, se não tem Jesus na vida? O que adianta ter saúde? O que adianta ter bens materiais? O que adianta ter uma religião? O que adianta ter tantas coisas nessa vida, mas não ter a presença de Deus na sua vida? Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você tem a abundância de alegria. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você tem a paz na sua vida, a alegria do Espírito Santo na sua alma, e você é perdoado. Aleluia, As Deus! pessoas à sua volta consegue receber e ver o reflexo de Jesus Cristo na sua vida. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Abandone as bebidas alcoólicas, abandone o pecado, abandone as coisas que te afastam de Deus, porque eu outrora também era dessa maneira. Eu bebia, eu se drogava, eu se prostituía, eu fazia tantos pecados contra Deus que eu não sou digno de estar aqui. Mas Deus me perdoou, Deus me libertou, Deus transformou a minha vida, e hoje eu sou grato a Ele. É por isso que eu não me envergonho de pregar a palavra dele, ainda que eu venha me dar a cara tapa para as pessoas, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus, porque eu sou grato a Ele pelo que Ele fez na minha vida, de onde Ele me tirou. O salmista Davi ele vai dizer no Salmo 40, versículo 2: o Senhor tirou-me de um lado horrível, de um charco de novo, e colocou os meus passos sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca. Muitos verão e confiarão no Senhor. O que eu quero te dizer, meu querido ouvinte, é que Deus ele quer te tirar do lamaçal do pecado. Deus ele quer limpar a sua vida. Deus quer purificar a sua vida. Deus quer libertar você dos embaraços. Se a sua vida está bagunçada, Deus quer ajeitar. Se a sua vida está mas isso é tudo com a ajuda de Deus. Deus ele te ajuda a sair dos vícios. Deus ele te ajuda a entender as coisas de Deus. Deus ele te ajuda a ser um crente fiel. Deus ele te ajuda a ajeitar a sua vida. Mas isso é necessário você se render. Enquanto você estiver endurecendo o seu coração, não vai ter jeito. Enquanto você estiver endurecendo a sua vida para Deus, não tem solução. Abra o coração para Deus e deixa Deus trabalhar aí dentro. Abra seu coração, a sua mente e deixa Deus trabalhar aí dentro. Meu querido ouvinte, não tem como escapar. A vida é uma só. A vida é uma só. A sua vida está bagunçada, mas Jesus te dá a solução. Jesus ele tem a transformação para a sua vida. Não se engane com as coisas deste mundo, são coisas passageiras.
Ainda que o homem te despreze, mas Deus nesta manhã, através desta palavra, é sinal que Deus ainda se importa com a tua vida. Ainda que você foi enganado pelos falsos profetas, ainda que você foi enganado pelas falsas religiões, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz e salvação e a força da nossa vida. Jesus, Ele quer salvar a tua vida. A vida errada só vai te levar para baixo. A vida errada só vai te levar para baixo. A Bíblia Sagrada diz que o inferno é de baixo. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 24. Lá está escrito que o inferno é de baixo. No mundo espiritual, o inferno é de baixo. O destino do homem sem Deus, o destino do homem que desobedece a palavra de Deus é de baixo. Sabe qual é o problema, meu querido ouvinte? O problema não é tanto o homem estar no pecado. O problema é que o homem ele tem uma oportunidade, mas não quer se arrepender. O problema é que Deus quer perdoar, mas o homem não quer ser perdoado. Esse é o problema. O problema é que Deus ele dá a oportunidade para ajeitar a vida. Ainda que você está em trevas, Deus é luz e ilumina a sua vida. Mas isso é necessário se aproximar de Deus. Isaías 59, versículo 2 vai dizer que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. O problema, meus queridos ouvintes, que Deus, o problema é que o homem, muitas vezes, ele ama mais as coisas do mundo do que a Deus. A verdade é essa. O coração está mais voltado para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E isso é terrível. Aleluia, Deus. Você vai se esquecendo que um dia você vai morrer. Você vai se esquecendo que um dia você vai partir dessa terra. A maior ilusão é achar que vai viver para sempre nessa terra. Um dia chega o nosso fim. Eu estou me preparando para a morte. Eu estou aqui pregando, mas eu estou ciente que um dia eu vou partir dessa terra. É por isso que, por mais que eu sou jovem, eu não quero curtição. Eu quero viver a minha vida na presença de Deus com a palavra do Senhor. É por isso que eu estou me preparando. A palavra de Deus ela vem para preparar a nossa vida. A palavra de Deus, ainda que a sua vida seja bagunçada, se você andar em conformidade com a palavra de Deus, ela ajeita a sua vida. Você começa a andar diretamente conforme Deus quer. A Bíblia Sagrada vai dizer de um homem chamado Enoque. Ele agradou a Deus porque ele andava com Deus. Será que você tem andado com Deus ou com as más companhias? Será que você tem andado com Deus ou com o homem? Ou conforme as suas próprios desejos? Será que você tem andado com Deus ou conforme as coisas deste mundo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo está ao nosso redor. O diabo está todo dia pedindo a nossa alma para Deus, para ceifar a nossa vida e nos levar para a condenação. Meu querido ouvinte, o diabo quer matar a nossa alma. O diabo quer roubar a sua salvação. O diabo quer